Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas dicas de como você pode adaptar a sua alimentação no começo da gravidez e mesmo no resto da gravidez para que você tenha menos enjoos e menos desconfortos aí estomacais e do intestino. Bom, já aqui no começo do vídeo eu vou pedir para você dar um like aqui no vídeo e já se inscrever no canal se você não for inscrito, que me ajuda bastante. E se quiser também me segue no Instagram, que eu sempre respondo as mensagens por lá e sempre discuto vários temas sobre sexualidade, obstetrícia e ginecologia, como esse que a gente vai discutir hoje. Então, quando a mulher descobre a gravidez, muitas vezes ela já no começo da gravidez começa a apresentar alguns sintomas que são decorrentes das mudanças hormonais que acontecem durante a gravidez, principalmente pelo grande aumento de um hormônio que chama progesterona. E mesmo no começo da gravidez, quando ela ainda não tá com a barriga grandona, ela pode já começar a ter alguns sintomas do estômago e do intestino que podem ser bem chatinhos. Então nesse vídeo eu vou dar dicas para vocês de algumas alterações e modificações que podem ser feitas na alimentação para tentar minimizar e ajudar vocês com esses sintomas. No começo da gravidez, logo lá no primeiro trimestre, principalmente a partir de umas 7 semanas até umas 12, 14 semanas, é muito comum que as grávidas apresentem enjoos, que é o famoso enjoo matinal, que muitas vezes, cá entre nós, não é exatamente só matinal, e sim pode acontecer em qualquer momento do dia. Então, quais são algumas coisas que você pode fazer, principalmente nesse começo da gravidez, para tentar evitar que você fique passando mal com esse enjoo, que pode ser um enjoo só a sensação de enjoo, náusea, ou pode realmente ser um enjoo que vai levar você a vomitar, ou até a não conseguir se alimentar, né? Não conseguir ingerir uma quantidade saudável de alimentos que você deveria ingerir. A primeira coisa é tentar comer várias vezes ao longo do dia e porções menores do que comer grandes refeições com um volume de comida muito grande. Muitas pessoas acabam se acostumando a comer apenas 3 refeições por dia, né? Café da manhã, almoço e janta. Mas para a grávida não é interessante que ela distenda muito o estômago, ou seja, coma um pratão de comida, e nem que ela fique muitas horas de jejum. Então, se você almoçou meio-dia e vai jantar 8 da noite, essa distância aí de 7, 8 horas entre uma refeição e outra não é bom para a grávida. No começo da gravidez, tanto essa distensão do estômago quanto longos períodos de jejum podem piorar o enjoo. Então o ideal é que você coma várias vezes ao dia, mais ou menos a cada 3 horas, nem que seja alguma coisinha, uma fruta, uma bolacha, para que você não fique todo esse período de jejum e não fique com tanta fome que nas refeições você também iria acabar comendo uma quantidade muito grande. Eu falei sobre o hormônio progesterona, que é um hormônio que é responsável por várias alterações no corpo da grávida, e uma dessas alterações que a progesterona causa é diminuir a velocidade que o estômago e o intestino dessa grávida trabalham, né, e vão contraindo. Em uma situação normal, você come alguma coisa, isso libera hormônios no seu estômago que começa a fazer alguns movimentos para misturar a comida que está no estômago junto com o suco gástrico e aos pouquinhos vai liberando de pouquinho em pouquinho essa comida que você acabou de comer que está no estômago pro duodeno, que é o começo do intestino, e assim por diante a comida vai passando pelo intestino. E o intestino é um órgão nosso bem longo, né, com vários metros de comprimento que tá dobradinho ali dentro do nosso corpo. E para a comida ir para frente do intestino e até para ela sair na forma de fezes, né, depois que ela passou pelo intestino grosso, o intestino faz uns movimentos assim em onda que chamam movimentos peristálticos. E a progesterona, ela age nesses movimentos diminuindo a peristalse, diminuindo a velocidade que a comida demora para passar por todo o intestino e também para sair do estômago. É por isso que quando você tá grávida e você come, às vezes você pode, além de ter enjoo, né, você pode ter uma sensação de empachamento, de que horas depois de comer o seu estômago ainda tá cheio. E pode ser que ele realmente esteja, porque
esse hormônio que é muito presente na gravidez, ele pode realmente diminuir a velocidade que o seu estômago se esvazia e isso causar uma sensação de estômago cheio o tempo todo, coisa que não acontecia antes de você engravidar. Também esse efeito da progesterona nesses movimentos do intestino é responsável por uma alteração muito comum na gravidez, que é um intestino mais preguiçoso. Então, fezes mais ressecadas, constipação intestinal, né? Intestino preso. Voltando a falar sobre os enjoos, além de você fracionar a sua dieta e comer pequenas porções ao longo do dia, particularmente nesse começo da gravidez, é muito importante você prestar atenção nos alimentos que você come para tentar identificar quais desses alimentos pioram o seu enjoo, pioram a sua sensação de mal-estar, e quais que não pioram. E assim, existem no geral alguns alimentos que são mais conhecidos por melhorarem e piorarem, e eu vou falar um pouco deles aqui, mas mais do que isso, você precisa identificar em você o que te faz mais bem e o que te faz mais mal quanto à questão do enjoo. Porque é muito comum que a grávida ela mude, inclusive o gosto que ela tem pelas comidas. Então, às vezes, uma pessoa que sempre gostou de comer tal coisa, na gravidez pode começar a não ter mais vontade, a ter até nojo, assim, de alguns cheiros e de algumas comidas que talvez ela gostasse antes de engravidar. E é muito importante, principalmente no primeiro trimestre, que você entenda, identifique e leve isso em consideração. Muitas grávidas lá no consultório acabam tendo períodos, principalmente no início da gravidez, que elas não têm vontade de comer o que seriam considerados por elas como uma comida normal. Então, arroz, feijão, uma carne e salada. E podem falar pra mim assim, eu só tenho vontade de comer fruta, ou eu só tenho vontade de comer coisas secas, ou carboidrato, e não tenho vontade mais de comer carne. E o que eu falo pra elas quando elas me contam isso é, siga a sua vontade. Esse começo da gravidez e a alteração dos enjoos no começo da gravidez, ela não é causada só pela progesterona, mas principalmente pelo beta-HCG, que é o hormônio da gravidez, que está, principalmente presente no primeiro trimestre. Então, ele é o principal responsável por esses enjoos do primeiro trimestre, né? E nesse começo do pré-natal, às vezes os sintomas são muito incômodos mesmo. Não tem muito o que a gente fazer, a não ser tentar adaptar a alimentação e, em casos em que seja necessário, até tomar remédio para ajudar com a náusea. Existe uma doença que chama hiperêmese gravídica, que é quando a mulher realmente não consegue comer e vomita muito, e isso pode se tornar uma coisa grave, que talvez ela precise ficar internada para tomar soro e remédios na veia. Mas a maioria das mulheres consegue controlar com a alimentação. E escolher o que você vai comer é uma parte muito importante disso. Então, se você identifica que carne, por exemplo, te faz mal, não coma carne. Tudo bem que você pode pensar, mas o ideal é eu ter uma alimentação balanceada, principalmente agora na gravidez. Sim, mas se nessa tentativa de você ter uma alimentação balanceada, você comer alimentos que vão acabar piorando a sua náusea e daí você não vai comer nada, é melhor, pelo menos nesses meses iniciais, que você respeite a sua vontade, entenda o que está fazendo mais bem e mais mal para o seu corpo e só coma os alimentos que você sabe que não vão te fazer mal, ou que vão te fazer menos mal, ou vão te causar menos enjoo. Falando ainda sobre o enjoo no primeiro trimestre, tem algumas medicações que são muito comuns e muito conhecidas pelas gestantes que ajudam elas, pelo menos para a maioria das gestantes, que são coisas geladas e azedas e gengibre. Então, você pode fazer limonadas, ou água com limão, água com gengibre, chá de gengibre e deixar ele gelado, ou até mesmo fazer gelo dessas coisas. E daí a gestante fica mascando, como se fosse uma bala, o gelo, que pode ser gelo com limão, gelo com gengibre. E essas duas medicações, o gengibre até pode ser considerado uma medicação natural, o limão é mais pela questão do azedo e do gosto, mas esses dois tipos de alimento são relatados por muitas gestantes como um alívio do enjoo, ou mesmo água gelada. Mas, por outro lado, algumas gestantes também referem uma dificuldade de beber água pura. E daí você temperar essa água com alguma coisa, como limão, gengibre ou hortelã, pode ser uma forma de você conseguir se hidratar nos casos que a água pura, sem gosto, piora o enjoo, que é um relato comum também. Uma outra dica que você pode testar e ver se faz sentido para você é que para muitas mulheres
logo que elas acordam, a primeira coisa que elas vão comer é muito importante pro resto da manhã que ela vai ter, né? Então, muitas gestantes que tomam leite, por exemplo, acabam referindo que quando elas acordam e tomam um copo de leite, esse leite faz muito mal e faz ela se sentir mal, apesar dela estar com vontade de tomá-lo. E daí uma dica que eu vejo que funciona com algumas pacientes é, quando você acorda, ainda em jejum, em vez de você tomar um líquido, tente comer alguma coisa meio seca e meio sem gosto, como uma bolacha água e sal, por exemplo. Daí você deixa isso assentar no estômago, vê como você se sente e depois do seu estômago já ter uma coisa sólida ali dentro, daí sim você come a sua alimentação e pode beber líquidos. Beber água ou líquidos, né, é uma coisa extremamente essencial na gravidez, então você deve aumentar a sua ingesta hídrica no geral e sempre tendo na cabeça de que nos casos de vômitos, quando você vomita, você tem que entender que você está perdendo líquido e tentar beber mais líquido ainda, talvez tentando fazer aquilo que eu falei, de temperar a água ou de beber outras bebidas líquidas que vão ter água dentro, né, da composição delas. Voltando a falar da progesterona, que causa aquela diminuição do esvaziamento gástrico, a gente tem que pensar que se o seu estômago ele vai demorar mais para esvaziar, o ideal é que você não deite imediatamente após comer. Isso serve, na verdade, para qualquer pessoa. Não é muito bom você deitar imediatamente após comer. Mas com a grávida, no começo da gravidez, tem essa questão de que mais tempo depois de que você acabou de comer, a comida ainda vai estar no estômago, e daí você tem que pensar nisso, tipo, para tentar calcular os horários que você vai comer, principalmente à noite, mas principalmente mais pro final da gravidez, quando a barriga já tá grande e esse útero que tá com o bebê dentro e bem aumentado de tamanho, ele pressiona os intestinos, pressiona o estômago, o que aumenta ainda mais a chance de você ter refluxo, de você ter essa sensação de aperto, de empachamento no estômago. E nesses casos é mais importante ainda que você procure não deitar logo após comer e sempre dar aí, de preferência, no mínimo 1 ou 2 horinhas entre a refeição e ficar deitada. Agora falando sobre o intestino preso. Então, intestino é uma coisa muito importante, porque se o seu intestino não está funcionando, você não está absorvendo os nutrientes que você precisa. Então, algumas doenças específicas da gravidez, como pressão alta, por exemplo, a mulher ela precisa ter uma ingesta maior de cálcio, e muitas mulheres até tomam o comprimido de cálcio. Só que se você tem um intestino que não está funcionando normalmente, que está muito lento, talvez você não esteja absorvendo os nutrientes que você está ingerindo. E isso pode prejudicar a sua nutrição no geral. Então, ter um intestino saudável, que não esteja super preso, que você consiga ir ao banheiro de forma adequada, é essencial para a sua nutrição, além, claro, de ser mais confortável. Porque ninguém merece aquela sensação muito ruim de você ficar 5, 6 dias sem ir ao banheiro. É comum que grávidas tenham o intestino mais lento do que quando elas não estavam grávidas, principalmente no caso das mulheres que já tinham um intestino preguiçoso antes de engravidar. Então, se você é uma dessas mulheres e você tá no começo da gravidez ou até depois, né? Ou até nem está grávida e vai engravidar um dia, saiba que isso é uma coisa que você já precisa prestar atenção desde o início da gravidez, para não deixar ficar tão ruim, né? E quando a gente fala de intestino preguiçoso, existem 3 fatores principais que eu gosto de falar com os meus pacientes, que é, o primeiro deles é tentar identificar na sua dieta quais são os alimentos que você sabe que funcionam para o seu intestino. Então isso varia de pessoa para pessoa. Existem alimentos gerais como ameixa e mamão, que geralmente funcionam como laxantes naturais para algumas pessoas, mas se você for uma pessoa atenta à sua alimentação e ao seu intestino, às vezes você consegue identificar que toda vez que você come tal coisa, o seu intestino funciona melhor ou pior. Então a primeira coisa é tentar ajustar e colocar dentro da sua alimentação diária os alimentos que você sabe que vão já soltar o seu intestino e ao mesmo tempo tentar diminuir ou retirar os alimentos que você sabe que vão travar o seu intestino. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é junto com a terceira, é fibras e água. Quanto mais fibras você come, mais você ajuda a formar o seu bolo fecal, que é as suas fezes. Só que se você come muita fibra e não bebe tanta água, você tem um efeito contrário,
de piorar a sua constipação. Então, aumentar a ingesta de fibras e junto aumentar a ingesta de água é um tratamento que costuma ser efetivo na grande maioria dos casos de constipação intestinal, inclusive na gravidez. E de onde a gente tira essas fibras? Você pode tirar elas da sua alimentação normal, aumentando a ingestão de alguns grãos como linhaça, chia, farinha de aveia ou até as próprias frutas que você pode comer com as cascas, no caso daquelas que podem ser ingeridas. E nos casos que você não consegue utilizar assim de alimentos, né, de introduzir na sua dieta essas coisas que eu acabei de dizer, você também pode usar, sempre, né, de acordo com o que o seu médico te indicar, algumas fibras naturais que você vai realmente tomar como se fosse um remédio, né, daquelas que você mistura na água e toma. Existem fibras que você compra na farmácia e também existem fibras naturais, sendo que o Psyllium é uma que eu geralmente indico que funciona para muitos pacientes. Mas muito importante que toda vez que você pensa em aumentar a fibra, você aumente a ingesta de água. Então, para uma pessoa constipada, eu acredito aí que cerca de uns 3 litros de água é uma boa ingesta. E daí você pode pensar, mas eu tomo bastante água durante o dia. Não sei, às vezes a gente acha que toma bastante água, mas quando você realmente para fazer essa conta, às vezes você pode se dar conta que você está tomando 1,5 litro, por exemplo, que é pouco. Principalmente na gestação. Quando a mulher engravida, aumenta a quantidade de sangue que está correndo nas veias dela. E isso exige mais ingesta de água. Além de que tem parte da água que está indo pro bebê. Então, assim, você precisa aumentar a quantidade de água que você tomava antes de engravidar. E se você tem o intestino preso, esse aumento deve ser maior ainda. E sim, é ruim para as grávidas aumentar tanto a ingesta de água, porque você vai ter que ir mais vezes no banheiro, que já é uma coisa que as grávidas fazem mais. Mas enfim, medicamente falando, essa é a melhor coisa, você aumentar a ingesta de água mesmo que você tenha que ir mais vezes fazer xixi. Vale falar que existem alguns casos mais graves em que é necessário remédios de farmácia mesmo, né, laxantes, e nas piores situações até lavagem intestinal, quando realmente a mulher ficou muitos dias sem ir ao banheiro. Então sempre converse com o seu médico ou procure um pronto-socorro se já faz muitos dias que você não foi ao banheiro e essas medidas naturais não estão fazendo efeito. Porque é até perigoso você ficar tantos dias sem ir no banheiro, isso pode até ter uma repercussão de aumento de chance de infecção, enfim. Então não deixe chegar nesse estado. E por último, eu queria comentar com vocês que durante a gravidez a gente precisa tomar uma atenção um pouco mais especial com a higiene dos alimentos que a gente consome. Porque existem algumas doenças que são pegas, né, causadas por agentes infecciosos, então parasitas, bactérias, vírus, que a gente pega através dos alimentos, seja, por exemplo, salada que não foi lavada direito, ou carnes cruas, que quando a gente pega na vida normal, geralmente não causam muita coisa pra nós. Às vezes você vai ter uma diarreia mais forte ou uma gripe e às vezes nem vai descobrir que aquilo era uma doença dessas que são as doenças mais graves de você pegar quando você está grávida. E a principal delas é a toxoplasmose. Então a toxoplasmose é causada por um bichinho que pode ser transmitido nos alimentos sujos ou na ingestão, né? Pela ingestão. Então, por exemplo, mexeu na terra suja e pôs a mão na boca. E uma pessoa que pega toxoplasmose no geral, ela não vai ter tantas consequências na grande maioria dos casos. Mas se você pega a toxoplasmose grávida, isso pode passar para o bebê e causar alterações bem importantes que podem deixar sequelas e tudo. Então, sempre lembrar de que durante a gravidez você precisa ter uma atenção especial com a lavagem dos alimentos. Então, na sua casa você precisa lavar muito bem tudo. Se você for comer fora de casa, procure sempre comer as comidas que já estão cozidas. E se for um lugar que você não tem certeza absoluta dessa higiene, evite comer as coisas cruas que poderiam estar contaminadas de alguma dessas bactérias ou parasitas. E sempre converse com o seu médico sobre dúvidas específicas sobre um ou outro alimento que você quer saber se você pode comer ou não. Espero ter ajudado. Se vocês tiverem mais dicas de coisas que funcionaram para vocês na gravidez, podem deixar aqui embaixo. Me sigam lá no Instagram. Até o próximo vídeo.